Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 85 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é advogada, sócia do escritório MKS Law, especializado em operações bancárias, reestruturação de dívidas, operações societárias e contratos empresariais. Formada em Direito pela FAAP em São Paulo, capital, ela fez 2 pós-graduações no exterior, em Direito do Comércio Internacional em Turim, na Itália, e em Direito Empresarial Internacional em Paris, na França. Filha de pai jornalista de origem italiana e mãe comerciante de origem armênia, durante a nossa conversa, ela contou a história do seu avô materno, Ohannes, armênio que migrou para o Brasil no final da década de 1910 e criou sua família em São Paulo, numa linda história de vida. Falou da sua relação com o jornalismo e da decisão em seguir a carreira no direito. Comunicativa, elegante e criativa, ela também relembrou como nasceu o interesse pelo direito internacional. Contou como foram as experiências de estudar e viver na Itália e França durante as pós-graduações. Explicou sobre o trabalho da MKS Law e a conexão que faz entre os bancos e os produtores rurais para conseguirem crédito internacional. E como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre commodities no agronegócio e o tão falado mercado de crédito de carbono. E é com muita alegria, pronto para confirmar uma operação de crédito internacional, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Lívia Kashivartanian Salaro. A Lívia, a mãe da Luísa e do Vicente, a filha da Roseli e do Valmir, a esposa do Amilcar, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Lívia Kashivartanian Salaro. Tudo bem com você, Lívia? Oi, Paulão, tudo bem? Acertou a pronúncia, hein? É difícil. Eu treinei. Lívia, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Lívia, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 8 de novembro de 2021. Paulão, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar do seu podcast, que com certeza temos aí alguns espectadores, nem sei como que fala. Ouvintes, nossos ouvintes. Ouvintes, é verdade, ouvintes. Então, é sempre assim, muito prazeroso falar da minha vida e do meu trabalho, e é um prazer poder contribuir com alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo a gente. E só para registrar, de qual cidade você está falando, Lívia? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Pinheiros.
Opa, em Pinheiros. Então está onde tudo acontece, aí em São Paulo, em Pinheiros, está muito bem localizada. Olivia, então para a gente começar esse nosso papo descontraído, que temos muitos assuntos que eu quero te perguntar, mas para a gente começar, eu gostaria de você contando um pouco da história da sua família, que parte dela, né, tem origem armênia, né? O sobrenome Kashivartanian. Aí. O que você pode me contar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes um pouco sobre a história da sua família, a história do seu avô, né? Que eu sei que tem uma história muito especial, você já comentou comigo algumas vezes, como foi a chegada dele no Brasil. O que você poderia contar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Primeiro, eu queria dizer que meu avô faleceu recentemente, aos 100 anos de idade. Uma das coisas, assim, foi super, enfim, esperado, né? Ele já estava mais debilitado e tal, e eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele antes da partida dele, e uma das coisas que eu prometi é manter a história dele viva, contar para os meus filhos, para os meus netos e para todo mundo que tiver interesse, porque realmente é uma história de superação e uma história que não pode ser esquecida, até para as próximas gerações não cometerem os mesmos erros do passado, né? Uma das coisas que a gente... Eu sou amante da história como matéria escolar exatamente por causa disso, que é a oportunidade que a gente tem de não errar de novo, né? Porque as coisas, quando a gente vê, acontecem de forma cíclica. Então, meu avô nasceu numa cidade no interior da Turquia, que chama Maraş, chamava, né, Maraş. É uma cidade com a maioria do povo armênio, mas no território turco. E os armênios são católicos ortodoxos, né? Foram o primeiro povo a se converter ao catolicismo e ortodoxo. E a Turquia, na época era Império Otomano, dominada pelos muçulmanos. Então, daí já se vê que, né, enfim, poderia ter brigas, que foi o que aconteceu. E na década de 1918, no ano, né, por aí, 1918, começou a guerra entre a Turquia e a Armênia, que os turcos chamam de guerra e os armênios chamam de genocídio, porque, na verdade, o povo armênio tinha muito menos recursos para lutar, e a intenção dos turcos era, né, de acordo com a visão armênia, de exterminar o povo armênio. Recentemente eu li um livro sobre uma menina que viveu, mais velha que meu avô, né, que viveu exatamente esse momento, e assim, é bem, bem sofrido. E o que aconteceu com a família especificamente do meu avô? Ele era muito pequeno, ele tinha 2 anos, e um belo dia jogaram os corpos dos avós dele na porta da casa do pai e da mãe dele. E, enfim, ele conta também que mandaram todos os armênios para uma igreja e queimaram a igreja com os armênios dentro. E aí, nesse contexto, a família dele conseguiu fugir e foi caminhando até a Síria, pelo deserto. 4 dias, se eu não me engano, de caminhada, até eles chegarem em Alepo. E daí lá eles ficaram por alguns anos. E meu avô, engraçado, meu avô só tem lembranças boas desse período. Ele era muito pequeno, então realmente eu acho que ele não registrou, assim. A gente sabe as partes ruins, exceto essa na história específica dos corpos lá, mas por outras pessoas. Meu avô lembra que ele estava num camelo e que era legal andar de camelo, essas coisas. E aí eles já tinham uma comunidade estabelecida aqui no Brasil, que chamaram o pai do meu avô para vir trabalhar aqui.
E aí eles pagaram a passagem da família para eles virem de navio. E meu bisavô chegou no Brasil, começou a trabalhar para pagar essas passagens, a princípio. Então, eles não tinham absolutamente nada, assim, eles deixaram tudo nessa cidade, tudo que eles tinham, que já não era muita coisa, deixaram nessa cidade, recomeçaram do zero em Alepo, na Síria, e recomeçaram de novo aqui no Brasil. E meu avô foi trabalhar depois de mais velho como sapateiro, então ele pegava os sapatos das fábricas e ia na carroça vendendo pelo bairro, e aos poucos ele foi, enfim, crescendo, evoluindo e tal, e teve minha mãe e meus tios, e nessa época ele já estava um pouquinho melhor financeiramente, conseguiu comprar uma loja para os meus tios, uma loja de sapato. Só que o sonho dele era ser construtor, pedreiro, arquiteto, ator. Ele era uma pessoa muito assim eclética, que extrapolava o mundo dos sapatos, né? Então, no fim ele acabou cuidando dessa parte aí da construção das lojas, que aí depois a loja dos meus tios cresceu bastante, enfim, foi muito próspera. Meu avô também, com as coisas dele, também foi se desenvolvendo e tal, e ele conseguiu proporcionar para os netos, principalmente, uma vida muito confortável e uma vida de cultura muito forte, né? Porque a minha família tem uma cultura muito de viajar. Meu avô conheceu o mundo inteiro com a minha avó. Eles foram para todos os continentes, praticamente. Numa época em que não tinha esse hábito de viajar, né? E meus avós já tinham isso. Então, ele sempre foi uma pessoa, assim, muito curiosa e, ao mesmo tempo, não preconceituosa, né? Então, até recentemente, assim, se você chamasse ele para ir comer comida japonesa, ele iria, porque ele sempre estava aberto ao novo. E isso que a gente acha que manteve ele vivo por tanto tempo, mesmo depois do falecimento da minha avó, que faz muito tempo, né? E ele se manteve ativo, viajando, morando um pouco em cada filho e continuando a fazer suas viagens com a família e tal. Então, é uma história, assim, que realmente, enfim, ele passou por momentos muito difíceis, de muita escassez, mas ele conseguiu superar isso e eu acho que o grande diferencial dele é porque ele conseguiu se adaptar. Eu acho que essa é a lição, não só dele, mas como de outros muitos armênios que também saíram sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, e tiveram que reconstruir a vida, a família e tal, e tiveram que se adaptar, porque hoje a gente tem muito essa questão de não sair da zona de conforto, e isso não permite que as pessoas evoluam como elas deveriam, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, essa, pelo menos para mim, é a grande lição que ele deixou para a gente, né? Que a gente pode se adaptar a tudo e que temos que ser resilientes para conseguir aquilo que a gente quer. Olívia, eu não posso deixar de te perguntar qual que é o nome do seu avô e também, emendando nessa pergunta, o nome do seu avô e quando a família do seu avô veio para o Brasil, eles vieram direto para São Paulo, onde você está, ou foram para alguma outra cidade, assim? E emendando mais a terceira pergunta, a sua avó, esposa do seu avô, também era de família armênia? Como é que era? Então, meu avô veio de navio e desembarcou em São Paulo, né? Santos, mas com destino final São Paulo. O nome dele é Ohanes. Como é que se quer dizer escreve? João. Ah, João. Se escreve como? Ohanes. Ohanes. Bonito Isso. Nome. E o sobrenome, que é Kashvartanian, também tem um significado. Ian, que é o final de todo o sobrenome armênio, quer dizer filho de.
Ah. Então, é filho de Kashvarta. E Kashvarta é um sobrenome que diz o filho do guerreiro. E a sua avó, como é que ela era o nome da sua avó? Minha avó é Margaride Gulbenkian, não lembro agora o sobrenome dela, porque ela não ficou com o sobrenome dela, ficou só com o do meu avô, como era hábito naquela E eles se época, né? conheceram quando eles já estavam em São Paulo, tanto a família do seu avô quanto da sua avó, porque em São Paulo tem uma colônia armênia muito grande, né? Na região do Bom Retiro, tem a igreja, que é muito famosa, muito conhecida, Exato. tradicional, além dos restaurantes deliciosos que tem, né? Nem me fale. A minha avó, ela era descendente de armênio, filho de armênio, mas ela nasceu aqui no Brasil. Mas ela era descendente, os pais dela vieram. Mas só que a minha avó tinha uma outra condição, né? Os pais da minha avó tinham uma condição de vida muito melhor, então eles vieram para o Brasil numa situação diferente da do meu avô, só que aí chegando aqui, meu bisavô materno perdeu tudo. E aí a minha avó teve a história dela de luta, assim, porque ele perdeu tudo e depois faleceu e deixou a minha bisavó com os filhos, e minha avó era pequena. Minha avó teve que começar a trabalhar para ajudar a manter a casa, então ela e minha bisavó trabalhavam em casa, mas na manufatura de objetos de couro, essas coisas. E então também tem muito intrínseco na minha família essa coisa do trabalho, né? Tanto que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Minha mãe trabalha até hoje, tem 66 anos, ainda trabalha super ativa, não pretende parar tão cedo. Então, é uma família de trabalhadores. E quando você começou a trabalhar com 15 anos, o que você fazia? Eu fiquei curioso aqui em saber. Então, assim como meu avô, eu já fiz de tudo. Nessa época, meu primeiro trabalho foi na loja dos meus tios, eu trabalhava no escritório e fazia conferência de nota, essas coisas. Mas já trabalhei como expositora da Casa Cor. Que legal, que legal. Fiz de tudo. Que legal. Lívia, fiquei muito feliz em você compartilhar um pouco da história da sua família. Imagino que tem muito mais coisa para contar, mas já é um primeiro registro, né, para ficar documentado aqui um pouco da história. Agora, Lívia, eu queria assim, entrar um pouco na sua carreira, né, na sua carreira profissional como advogada, profissional do direito. Mas antes de te perguntar como é que você decidiu, como é que foi a decisão de seguir a carreira do direito, eu queria saber o seguinte: você pensou em se tornar jornalista? Eu sabia que ia seguir essa pergunta. É claro, né? Não tinha como não perguntar. Então, na verdade, o meu sonho até então era ser jornalista. Bom. Só que meu pai me dissuadiu. Ele falou, não faça jornalismo. Não, eu falo a mesma coisa para minha filha, viu? Mas você tinha... Porque, enfim, pessoal, acho que é legal registrar que a Lívia é filha de um grande jornalista, muito experiente, competente, que é o Valmir Salaro. E claro que o jornalismo está também dentro da sua casa, de certa forma, né? Porque é uma vivência, né? É uma profissão. Contagiando a família. Isso, contagiando. Mas assim, você então teve esse desejo, pensou e assim, de repente, em algum momento você deve gostar de escrever também. Como é que é essa sua relação com o jornalismo, independente de você não ter seguido nessa carreira? Então, na verdade, assim, eu imaginava que eu gostaria de ser jornalista exatamente porque eu sempre tive uma tendência para a área de humanas, sempre. A questão que eu acho que foi o ponto crucial para eu não ter ido para o jornalismo é que meu pai falava que eu era muito boa argumentadora. Então, que eu não conseguiria ser imparcial como um jornalista deve ser. Que eu não me contentaria em simplesmente contar os fatos, que eu precisava muito expor minha opinião e argumentar enfim, falar mais,
Na verdade, meu pai falou, você é muito boa de briga, essa foi a frase dele. Então, melhor você ser advogada, fazer direito. E meu pai queria que eu, na verdade, fosse promotora, né? Seguisse carreira pública, porque exatamente por ele cobrir essa área de polícia, ele tinha muitos amigos promotores de justiça. E a gente convivia com eles, assim, pessoalmente, né? São amigos do meu pai até hoje. Então, eu também, aí quando eu resolvi fazer direito, eu tinha também esse viés de querer seguir carreira no Ministério Público e tal. E aí foi mais ou menos assim que eu falei, não, então é direito, é direito. E meu pai falou outra coisa. Bom, se você quiser ser jornalista depois, tudo bem. Uma advogada pode ser jornalista, mas uma jornalista não pode ser advogada. E aí você seguiu no direito, formou na FAAP, em São Paulo, mas a sua, pelo que eu conheço da sua história, que a gente já conversou, você pegou um viés do direito internacional, né? Me conta um pouco como é que foi essa sua decisão, né? Que você até comentou de seguir na carreira pública, mas acabou partindo para o aeroporto e decolando para o mundo aí, para o internacional. Me conta como é que foi essa decisão de trilhar no direito internacional, né? E conta um pouquinho dessa sua vivência internacional também. Joia. Então, na verdade foi o seguinte, eu, como eu falei, comecei a trabalhar muito cedo. Então, no segundo ano de faculdade, eu já fazia estágio voluntário na PAJ, que é a Procuradoria de Assistência Judiciária. Então, é o órgão público que dá assistência para quem não tem condições de contratar um advogado e precisa se defender judicialmente. E aí foi meu primeiro estágio, eu gostei bastante, mas minha ideia até então era trabalhar no Ministério Público, e daí eu fui fazer um estágio no Ministério Público, que eu adorei e tal, mas o promotor público, ele tem uma atuação muito importante quando a gente está falando da parte criminal. Nas demais áreas onde o Ministério Público atua, tipo meio ambiente, infância, juventude, essas outras áreas, é uma participação mais como fiscal do processo, né? E não como parte ali ativa e tal. E aí eu fiz um tour por todas as áreas do Ministério Público, e aí, na verdade, eu me decepcionei um pouco, porque, primeiro que assim, eu achava que as coisas no ambiente público eram muito devagar. E eu era uma pessoa muito acelerada para o ritmo lento que as coisas são nos órgãos públicos. Então, isso foi a primeira coisa que me decepcionou. E a segunda foi essa atuação limitada só como fiscal, que é a maioria das atividades do promotor. Eu falei, não é para mim. Eu quero algo mais dinâmico, mais que eu veja acontecer, que eu esteja viva para ver acontecer. E aí eu falei, não, então agora eu vou procurar um estágio na área civil, de escritório. E aí comecei a trabalhar no escritório, que, por coincidência, tinha a área de direito internacional. Mas não era nada ainda muito próximo do que a gente faz hoje, né? Depois desse período, eu me formei, e aí eu queria muito morar fora, de qualquer jeito. E aí meu pai falou, tá bom, você vai morar fora, só que você vai para fazer um curso, um mestrado, na sua área. Não é para ficar fazendo curso de inglês. E aí, eu procurando as coisas, eu tinha um professor que eu tinha uma proximidade grande, e ele era professor de Direito Internacional, e ele falou assim, olha, vai fazer esse curso de Direito do Comércio Internacional na ONU. E aí, aquilo fez meu olho brilhar. E eu falei, gente, tudo que eu quero, morar na Itália, fazer um curso de 3 meses, que eu nem sei se eu vou gostar muito da matéria ou não, mas tudo bem, eu acho lindo, acho chique falar direito do comércio internacional na ONU. E aí, meu professor fez a carta de recomendação, porque eu tinha, na faculdade eu fazia muita iniciação científica, então eu tinha um repertório bom, assim, e também inglês fluente e tal, então tudo isso, né, eram os requisitos para ser admitido. E aí eu passei,
e fui para lá. E aí, nesse curso, eu realmente me apaixonei pela matéria. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ver o mundo funcionar e ajudar o mundo a funcionar. E o comércio sempre teve, talvez, na minha veia, até por conta da minha família armênia. Então, era uma forma de eu unir o intelecto com o comércio. E hoje, né, o direito do comércio internacional é um grande quebra-cabeça. E para mim, isso é muito estimulante, assim, é algo que me deixa muito engajada. Então, foi nesse curso, na Itália, ministrado pela ONU, né, Direito do Comércio Internacional, que eu descobri que era isso que eu queria fazer. E só para a gente localizar, assim, aonde na Itália foi esse curso? Turim. Em Turim. E mais ou menos que ano que a gente está falando, Lívia? 2007. Então você concluiu o curso de Direito aqui em São Paulo, e aí foi para Turim, onde você teve essa imersão no Direito do Comércio Internacional, num curso com a chancela da ONU, né? Exatamente. Aí eu voltei para o Brasil e falei, não, meu futuro é na Europa. Não quero morar aqui. Eu tenho a alma europeia. Quero ter a liberdade que eu tinha lá de me movimentar sem medo, de as coisas funcionarem, das pessoas serem mais abertas intelectualmente também. Eu em São Paulo vivia numa bolha, assim, posso dizer, sabe? Isso me dava uma certa claustrofobia interna. Então, eu achava que só na Europa eu ia conseguir me identificar mais com as pessoas e tal, com o estilo de vida, assim, mais, sei lá, mais intelectualmente desafiador, digamos assim. E aí eu falei, eu quero morar lá de novo. E aí foi a vez da minha mãe. Tá bom, você vai morar lá de novo. Só que você vai estudar. Porque quando eu morei na Itália, né, foi um pouquinho férias também. Que eu viajava bastante, fazia balada, aquela, né, vida la dolce vita. E aí eu falei, bom, então onde eu quero morar, aí eu comecei a trabalhar num escritório, onde eu conheci minha sócia, e um escritório especializado em operações de financiamento do agronegócio. E nesse escritório foi assim, a visão prática de tudo aquilo que eu tinha estudado. E aí eu falei, gente, faz todo sentido. É essa área que eu quero fazer, que eu quero trabalhar para sempre. É aqui que eu me sinto motivada. Produtiva, né? E feliz, assim, muito realizada com o trabalho. E então eu trabalhei 1 ano nesse escritório, conheci minha sócia é francesa, e o escritório tinha muitos clientes, bancos franceses ou suíços que falavam francês. Só uma coisa, esse escritório é em São Paulo, você tá... Em São Paulo. Você ainda não tinha voltado para a Europa. Não. Aí eu passei 1 ano trabalhando nesse escritório e fazendo francês, um curso de francês intensivo, para eu poder estar apta a estudar na França. Eu já tinha um francês básico, porque eu achava a língua muito bonita, mas, assim, para fins de mestrado, que era o que eu ia fazer, não era suficiente. Então, aí eu fiz essa imersão na língua francesa. Minha sócia me ajudou super, fez todos os applications para mim das faculdades lá na França, fez reunião, fez entrevista para mim fingindo que era eu, porque meu francês ainda não era no nível que precisava. Da proficiência, né? Porque precisa ter a proficiência, né, da língua para você passar na prova, né? É como, não sei, até uma pergunta. Essa proficiência é o mesmo modelo que é feito no inglês, assim, também é no francês? E no italiano também? Tem os certificados de proficiência da língua francesa, mas não é requisito para você entrar nesses mestrados, né? Na verdade, eles fazem a entrevista para avaliar o seu nível de francês. Aí a UASF fez para mim a entrevista por telefone, só que eles não ficaram convencidos
e me convocaram para uma entrevista presencial um tempo antes de ir. E aí eu fui, fiz a entrevista com o diretor da Paris 2, de Assas, que é a faculdade voltada para o direito privado ligada à Sorbonne. A Sorbonne é mais direito público e a Assas é a equivalente no direito privado. E era o meu sonho, assim, todo mundo, a Assas é super conceituada, muito conhecida mundialmente e tal, então era a minha Sorbonne. E aí eu fui para essa entrevista com o diretor, super, super nervosa, não fui muito bem, mas ele falou assim, olha, eu vou te aprovar, só que você vai me prometer que você vai fazer aula de francês todos os dias até começar o curso. Aí eu falei, prometo, tal. E aí fui morar em Paris em outubro de 2008. Fiquei lá um ano. Uhum. Então, você foi para a universidade que você queria, para o curso que você focou, se preparou, então você atingiu essa meta aí. Aí você chegou lá em Paris, e aí, como é que foi? Paris é um caso de amor e ódio. Para mim, é uma cidade onde eu realmente me conheci, porque eu fiquei muito tempo, muito sozinha. Eu tinha uma amiga que morava comigo, mas ainda ela não era tão amiga. A gente foi ficando amiga ao longo do tempo, ela era uma brasileira. Mas foi totalmente diferente da viagem do período que eu passei em Turim, que era balada, balada, balada. Foi realmente assim, até pela minha proposta, pela minha promessa para minha mãe, eu estava focada em estudar. Então, minha vida era, como a gente fala em francês, metrô, boulot, dodo. Que é metrô, boulot, que é trabalho, dodô, que é dormir. Então, metrô, boulot, dodô. Então, isso foi bem difícil, assim, para eu me adaptar, porque, além de tudo, eu cheguei lá e começou aquele inverno terrível, que foi um dos invernos mais fortes do período, e, enfim, e o frio realmente deprime a gente. Então, teve essa questão também, que eu passei por um período bem deprimida, assim, desanimada, porque era muito difícil, eu tinha que estudar 3 vezes mais que os meus colegas da minha classe, porque eu tinha que, além de tudo, estudar o francês. E as provas eram orais. Então, assim, realmente foi um grande, enorme desafio. O maior desafio da minha vida até aquele momento, sem dúvida nenhuma. E ainda por cima, eu não satisfeita, eu queria trabalhar. E aí eu fiz um estágio num escritório brasileiro com sede em Paris. E eu era a única pessoa da minha sala que estudava e trabalhava. Então, assim, realmente era metrô, boulot, dodo minha vida. Porque lá as pessoas normalmente só estudam até completarem os estudos e depois só trabalham. Não é como aqui no Brasil, que a gente estuda e trabalha ao mesmo tempo e fica louco. Lá não. E aí a demanda do estudo é como se você não trabalhasse. Perfeito, ocupa o seu tempo todo, e você tem alguma horinha lá para você dormir e descansar, né? Algum tempinho aí vago. Só que esse tempinho é o tempinho para lavar para limpar a casa, fazer compra de supermercado, lavar roupa. Então, assim, realmente não foi uma fase fácil, mas foi uma fase onde eu realmente amadureci muito, até com relação ao que eu queria profissionalmente. Então, eu vi que eu conseguia sair da bolha, que eu conseguia sair da minha zona de conforto, que me fazia bem sair. Então, que eu estava disposta a trabalhar, enfim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2009, eu fui trabalhar num escritório onde eu trabalhava 12 horas por dia, que foi um escritório que a gente fazia muita recuperação judicial de produtores rurais, de empresas rurais. Então, as operações que eu estruturei no escritório antes de ir para Paris, eu estava reestruturando ou fazendo a recuperação judicial depois que eu voltei de Paris. Então, isso também foi um aspecto muito
enriquecedor para a minha carreira, porque eu vi aquilo que podia dar certo, aquilo que não podia dar certo na prática. Então, realmente, assim, minha visão global, uma coisa que a gente fala muito aqui no escritório, dessa visão do todo que a gente consegue ter e que a gente oferece para os nossos clientes, é exatamente oriunda dessas experiências do que, não só da estruturação, mas como o que deu errado, do ponto de vista do banco, do ponto de vista do produtor. E aí, para completar isso, a minha sócia, a Lassi, que vale a pena também você entrevistar ela, porque ela tem histórias muito boas, pessoais e profissionais também para contribuir aí. Ela trabalhou, além de ter trabalhado comigo, ela trabalhou numa trading, que é uma empresa que compra e vende mercadorias para exportação e importação, e ela trabalhou como jurídico interno. Então, ela viu por dentro da empresa o que funciona, o que não funciona. Então, a gente tem uma visão assim triangular que se completa muito. Então, isso foi uma das... É uma outra visão também, né, Lívia? É uma outra visão. Total. Olivia, eu fiquei curioso também saber o seguinte, nesse tempo que você estava lá na França fazendo o mestrado, né? E teve esse desafio da língua, tudo, que embora, né, você já estava estudando a língua, mas qual foi o momento que você percebeu, assim, que falou, meu, agora a língua já não é mais o problema, agora, assim, eu tô totalmente confiante. Teve algum momento, assim, teve um clique, assim, que você falou, bom, agora essa questão da língua, ela já superei isso? Olha, vou ser muito sincera, sabe quando isso aconteceu? Na minha última viagem, 2 semanas atrás. E por que você acha que... Porque você tem uma vivência tão grande do estudo, do trabalho lá, você... É a sua segurança individual, assim, que você acha que... Eu acho que... Porque, assim, eu tenho um lado meu muito perfeccionista. E eu não me comparava com os brasileiros que falavam francês. Eu me comparava com os franceses que falavam francês. Então, assim, para mim, eu nunca estava boa o suficiente. Tanto que no último mês que eu estava em Paris, eu fiz um curso profissionalizante em francês. Porque eu não achava que eu ainda estava, depois de ter feito 1 ano de mestrado, exclusivamente em francês, conversar em francês, tipo, morar enfim, banco em francês, ir ao banco em francês, ir ao supermercado em francês, ir a Marie, que é a prefeitura, em francês. Eu ainda não me sentia confiante com a língua. Então, aí eu fui fazer um curso profissionalizante do francês. E aí, depois, quando eu voltei, eu fiquei um tempão, assim, sem muito contato com a língua. E eu fui retomar esse contato depois que eu montei meu escritório com a Lassi. E aí, a gente começou a fazer essas viagens de reunião para encontrar os clientes, né, em loco. E aí eu me sentia também muito insegura e muito como um acessório, assim, da minha sócia, entendeu? Ela tocava tudo e eu ficava só ali querendo dar um toque ou outro, porque eu tinha muito medo de falar e falar errado. Perfeito. E nessa última viagem, eu acho que a grande diferença não foi que meu francês melhorou, acho que meu francês é o mesmo, mas simplesmente eu perdi o medo. Porque eu falei, se eu errar, eu falo inglês. Eu preciso só ser compreendida. Eu não tenho objetivo nenhum de mostrar que eu sei falar francês perfeitamente. Eu só quero passar minha mensagem, que é muito mais importante que isso. E essa mensagem, não importa a língua que ela seja passada. Isso me deu finalmente, a segurança que eu sempre quis com relação ao francês. Então, posso te falar que foi recentemente, faz 2 semanas. Ah, que legal, que legal. Ai, que bom saber. Então toda essa sua vivência dos dois lados, né, na área do direito internacional, tanto, como você falou, tratando de recuperação judicial, como estruturando contratos, negócios, quer dizer, você teve a vivência pegando um pouco de clientes de todos os lados que são possíveis, né, dentro desse negócio. E aí,
Quando foi em 2020, 2019 que você se uniu com a sua sócia para abrir o escritório de vocês? Você se desligou do escritório que você estava trabalhando e agora está no MKS Agro Connection. Me conta, me explica como é que é o escritório. Eu estou acompanhando aqui pelas redes sociais um pouco do seu trabalho. Eu acho super bacana e super explicativo também, porque vocês conseguem explicar de uma maneira objetiva e clara o que é commodities no agronegócio, o que é crédito de carbono, enfim, o que é o crédito internacional para o produtor rural. Explica, Lívia. Eu fiz a lição de casa aqui, viu? Muito bem. Explica para a gente. Então, vamos lá. Na verdade, o escritório a gente abriu em 2017, então ele já tem uns 4 aninhos aí. Está fazendo aniversário, vai fazer 5 anos ano que vem, em janeiro. E a nossa ideia, enfim, a gente abriu o escritório para fazer essas operações de financiamento de um jeito diferente, porque eu e minha sócia, a gente sempre teve uma pegada mais fora da caixa, que a gente gosta de usar bastante esse termo. Né? Então, sair do padrãozão, daquelas operações clássicas que ninguém mais revê se funciona, se não funciona. Então, a nossa ideia é sempre oferecer uma solução tailor-made, né? Feita para aquele caso específico. E nesse contexto, a gente, buscando também um pouco de inovação e tal, a gente criou um Instagram do escritório que chama MKS Agro Connection. E qual que é a ideia? Existe o escritório MKS e o Instagram MKS Agro Connection, né? Ok. O Instagram, na verdade, a ideia por trás do nosso Instagram é exatamente conectar o agronegócio entre as partes e com o mundo. Porque o que a gente tem visto, assim como movimento, até também falando um pouquinho de atualidades, né, da nossa área, para depois explicar o que é crédito internacional, tá? Bom, então, primeiro assim, um breve histórico do agronegócio. O agronegócio brasileiro, todo mundo sabe que é fortíssimo e muito importante, né, internacionalmente falando. É o que segura nossa balança, é o que segura a nossa balança comercial, são as exportações de commodities, que commodities nada mais são do que as mercadorias do agronegócio, que tem uma demanda fixa, digamos assim. Então, soja, milho, gado, tabaco, por exemplo, açúcar, tudo isso são considerados commodities que são negociadas, até, por exemplo, açúcar, como dinheiro em bolsa. Tem uma bolsa específica que negocia açúcar, uma bolsa específica que negocia soja. Então, realmente assim, e o Brasil é um super produtor de açúcar e soja, entre outras coisas, né? E como, da onde que o agronegócio pega dinheiro para financiar e poder comprar insumo, fertilizante, equipamento, enfim, crescer e produzir as suas mercadorias para exportar ou vender no mercado interno, enfim, através do financiamento bancário. O financiamento bancário, até pouco tempo atrás, ele era basicamente subsidiado pelo governo através do famoso Plano Safra. Então, apenas os grandes produtores rurais, ou as cooperativas, ou as trades, que tinham acesso ao mercado internacional, a um crédito mais estruturado, que é um crédito que é além do Plano Safra, uma coisa diferente, né? O Plano Safra é a caixa, só que existe algo fora da caixa, né? E que hoje, com a internet, principalmente agora com o 5G, né, entrando ativamente aqui no Brasil,
os pequenos produtores estão tendo, pelo menos, conhecimento de que existem outras formas de financiamento, que talvez sejam mais interessantes para o negócio deles do que o Plano Safra que eles fazem na agência ali da cidadezinha deles. Então, e exatamente pela nossa característica agora do MKS Escritório, de termos trabalhado tanto com credores, bancos, quanto devedores, naturalmente o que aconteceu é que a gente era demandada para perguntando assim, um produtor rural, vocês têm algum banco que está com funding, que está querendo financiar, assim, assado? Aí, de repente, ligava um banco, vocês têm algum produtor que queira um financiamento assim, assim, assado? E aí a gente começou a falar, não, mas espera aí, a gente consegue conectar essas duas partes, porque a gente conhece tanto o banco quanto o produtor. Mas isso macro, né? Estou dizendo assim, as grandes empresas, os grandes bancos. E a ideia do Instagram foi justamente trazer essa visão macro para o micro. Então, para o produtor rural que está se estruturando, que quer crescer, que quer buscar um financiamento, uma forma de financiamento mais estruturado, com garantias diferentes, acesso a um crédito maior do que o que é possível através do Plano Safra, para conseguir atingir o patamar que ele quer de produção e etc., ou de qualidade do produto, enfim, né? Ou até mesmo crescer para, enfim, conseguir exportar. Então, e aí está ocorrendo também, em paralelo, uma outra mudança, que é a saída desses grandes bancos e a entrada de bancos menores e, principalmente, e muito forte, a entrada dos agentes do mercado financeiro no agronegócio, até de pequeno porte. Então, hoje nós temos, a gente está até estruturando aqui no escritório, um CRA, que é um certificado de recebíveis do agronegócio, que é um título negociado em bolsa. Perfeito. Então, uma operação que era completamente impensável alguns anos atrás, misturar mercado financeiro com agronegócio, hoje a gente está vendo como o futuro, né? E o crédito internacional, nesse contexto, nada mais é do que, ao invés de ser um banco ou um fundo de investimento brasileiro, é um banco, um fundo de investimento lá fora. Só que o fato dele estar fora do Brasil tem muitas implicações para a operação. Então, a lei é aplicável, o banco lá fora não sabe como funciona o direito brasileiro, então ele precisa receber o que a gente chama de legal opinion, que é um documento onde vai constar se o documento foi devidamente constituído e válido de acordo com as leis brasileiras, se as partes têm poderes para assinar, e se esse documento é passível de uma execução no âmbito judicial. Então, o banco precisa dessa segurança para poder conceder o crédito. O crédito lá fora, historicamente, é mais barato do que o crédito aqui. Agora, com o dólar, o dólar alto do jeito que está, a gente está vendo também um movimento de mais nacionalização das dívidas, né? Os credores buscando se endividar mais em reais do que em moeda estrangeira, até pelo o próximo ano aí, que vai ser de grande instabilidade também, né? Então, a gente está vendo também esse movimento, mas não voltando para os bancos grandes, partindo para esse mercado financeiro que está com um apetite muito grande e com muito dinamismo, porque um banco, para aprovar um cliente novo, demoram 6 meses. No mercado financeiro, você consegue estruturar uma operação, às vezes, em até 60 dias. Então, é um negócio, algo mais dinâmico, mais ágil e mais flexível também. Você consegue fazer uma estrutura mais, assim, de acordo com aquilo que você busca.
Só uma dúvida. Quando você falou do endividamento, buscando hoje o endividamento em reais, em função da alta do dólar, mas aí uma pergunta: os produtores, esses mesmos pequenos e médios, boa parte dessa produção também vai para exportação, não vai? Ou é para o mercado interno? Porque se for para exportação, ainda vale a pena, se, vamos dizer, pegar esse crédito em moeda estrangeira, não? Ou não sei. Então, na verdade, isso é uma análise de caso a caso, de banco a banco, né? Mas Uhum. o que eles buscam, ao menos, é diversificar. Então, antes, a maioria das grandes empresas de agronegócio só tinham bancos estrangeiros financiando. E, enfim, Banco do Brasil, assim, vai. Era uma presença muito grande de credores estrangeiros, bancos estrangeiros no Brasil. E hoje a gente vê, primeiro que assim, tem menos oferta de bancos financiando e também, indiretamente, menos demanda, porque por mais que ele receba em dólar, ele tem custos aqui que vão ser em reais, né? O custo dele, da mão de obra, da compra, vão ser em reais. Então, por mais que ele receba em dólar, não compensa ficar no risco da variação enorme que pode ter por conta da volatilidade da condição político-econômica do Brasil, entendeu? Então, é uma forma deles se protegerem um pouco. Então, tá um pouco em real, um pouco em dólar, mais em real, que eu sei onde que vai, até onde vai meu calo, entendeu? Até onde vai apertar meu calo. Em dólar, eu não sei o que pode, até onde pode ir, e assim, mas é uma decisão comercial. Olívia, e além do agro, que também que é o foco principal do trabalho de vocês, né, dessa consultoria jurídica, de viabilizar legalmente esses empréstimos e tudo, também trabalha com o mercado de mineração também, ou não? É só com agro? Porque mineração também é um segmento que tem características. Na verdade, a gente põe tudo no mesmo balaio. Mineração, para a gente, está dentro do agronegócio. Ah, tá. Porque a gente tem operações aqui de três operações, pelo menos, que envolvem minérios. Então, minério de ferro, tem bastante alumínio. Ouro também, né? Que tem. Ouro a gente nunca fez. Porque são os grandes commodities do Brasil, né? É o minério de ferro, né? É o bauxita, sei lá, todas as variações aí que tem de minério no Brasil, e a soja, trigo, sei lá, Exato. milho, né? E todas as. E aí, ó, pessoal, Lívia, quero saber se eu estou entendendo bem. Então, você e a sua sócia, vocês analisam a empresa que quer buscar o crédito e identificam dentro de oferta de crédito, tanto no âmbito internacional como nacional, qual que é o que vai atender melhor aquele seu cliente produtor, né, que precisa de um crédito. Então, você faz toda essa avaliação legal e financeira também dessa operação. Na verdade, a gente só não faz a parte financeira de análise dos números contábeis, a gente não presta esse serviço. A gente tem parceiros que nos auxiliam nessa parte, né? Mas a nossa proposta é exatamente oferecer, num primeiro momento, uma consultoria para entender a situação que a empresa se encontra, a empresa rural, ou do produtor rural, pessoa física que queira se profissionalizar, se encontra naquele momento, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, já com o olhar de um banco internacional ou de um fundo de investimento. O que aquele produtor precisa para estar elegível para esses credores? Que passos ele precisa caminhar, tanto do ponto de vista jurídico, de estruturação, profissionalização, então criação da empresa, um holding, com uma estrutura fiscal que seja eficiente, enfim, com uma gestão clara e hoje em dia, mais do que nunca, também com olhos para o famoso ESG, questões de sustentabilidade. Então, tudo isso, a gente presta essa consultoria para o produtor
E no segundo momento, a partir do momento que ele está de fato hábil, aí a gente faz também a parte de intermediação entre os nossos parceiros investidores e esse produtor. E aí a negociação comercial segue, a gente participa depois da estruturação. Então, definição de qual a melhor estrutura, qual o melhor quebra-cabeça dos contratos, vai fazer sentido para aquela operação específica, com o tipo de garantia que o produtor tem, com a estrutura que ele tem, com o valor que ele precisa, com as características do setor que ele atua. Tudo isso precisa ser levado em consideração para criar uma estrutura de financiamento que seja viável e que seja win-win, que a gente chama, né? Um ganha-ganha, seja bom para todo mundo. Então, a gente tem essas 3 etapas antes da redação propriamente dita dos contratos, que é algo que a gente também, obviamente, faz, mas é algo já mais regular, assim, dos advogados, né? Então... que já é da sua... né, já é da rotina. E, Lívia, agora é o seguinte, a gente tem ouvintes aqui no podcast em 35 países. E eu tenho um amigo ouvinte, é verdade, claro que alguém que entende português, né? Porque, ó, já vi, a Armênia ainda não tem ninguém ainda, mas vai ter, ainda vai aparecer lá no mapa. Eu tenho um amigo produtor rural lá no interior do Mato Grosso do Sul e, por exemplo, e se ele quiser contratar o escritório, como é que faz? Como é que procura? Como é que os nossos ouvintes produtores rurais aí por todo o Brasil, como é que faz para as pessoas entrarem em contato com a MKS, com o escritório, acompanhar na rede social também? Como localizá-la? Bom, o site do escritório, né, é MKS Law, de lei, em inglês, então law.com.br. Lá vão ter todas as informações de contato, né, de telefone, e-mail e tal. E atualmente um grande ponto de encontro nosso com os nossos clientes ou futuros clientes é o Instagram, que é MKS AgroConnect. Então, são essas 2 formas. E, claro, se algum produtor rural entrar em contato com você, você pode, por favor, passar o meu contato pessoal, sem problema algum. Aliás, eu vou te agradecer. Eu vou mandar um WhatsApp para o meu amigo Cristiano, que está lá em Mato Grosso do Sul. Lá. Ele manda os vídeos, Lívia, dele lá na máquina. Lá. Ele é dono da fazenda, mas ele que fica pilotando lá aquelas máquinas gigantes, tudo. Eu vou mandar para ele, porque ele é uma pessoa que vai precisar, viu? É isso aí. Alô, Cristiano, você precisa participar aqui do podcast da Outra Visão para contar para a gente um pouco do que vocês esperam da tecnologia 5G no agronegócio. Esse é um tema que está no hit das paradas. Olha só, hein? Lívia, eu já percebi que a nossa conversa poderia se estender por muitas e muitas mais horas, porque eu tenho várias perguntas ainda, mas assim, eu vou encerrando, fazendo mais 2 perguntinhas, porque até para deixar um pouco os ouvintes também com um pouco de curiosidade, tudo, né, para visitar o site, que é bom registrar que eu vou deixar na descrição deste podcast e no site podcastoutravisão.com, todos os links que a Lívia citou, tá? Então, vai ficar tudo registrado. Lívia, o assunto do momento, para a gente ir fechando aqui, é essa questão do mercado de crédito de carbono. O que é, como comprar, aonde vender? Eu sei que você entende desse assunto também. Pois é, crédito de carbono é um assunto muito, muito interessante. Primeiro, vamos tirando alguns mitos aí, né? Que eu acho que isso é importante. Crédito de carbono, a grande dificuldade que se tem hoje é de precificar o valor que ele tem. Porque qual é a função, né? Vamos lá, qual que é a função do crédito de carbono? Uma empresa que emite muito carbono compra crédito
de uma empresa que não emite carbono, que na verdade ela cria, enfim, por exemplo, ela tem uma floresta que gera o CO2 que vai absorver o carbono. Então, são empresas que têm fazendas, que, na verdade, qual é a função do crédito de carbono? É você ter um equilíbrio de emissão e absorção desse carbono. E isso é feito através da compra desse crédito. Então, se uma empresa emite muitos poluentes, ela precisa se compensar isso de alguma maneira. Então, como que ela vai compensar? Comprando créditos de carbono de outra empresa, que, por sua vez, tem menos poluentes e mais, como eu posso dizer, empresas que vão conseguir absorver esse carbono. Perfeito. Através da sua organização, né? Então, da então, se a fazenda tem uma área legal, uma área de reserva, uma área de preservação ambiental muito bem constituída, delimitada, tal, isso é considerado como uma forma de você ter um crédito para o carbono que você emite. Essa é a ideia. Só que a grande dificuldade, hoje em dia, é de você fazer essa métrica, né? Você calcular quanto de poluente vale quanto de crédito e fazer essa compensação. Então, ainda assim, tem muita coisa para ser definida e organizada sob esse ponto de vista, né? Igual quando a gente fala de Bitcoin, algo muito ainda etéreo e tal, mas que as pessoas estão dando uma importância muito maior agora. Então, a chance de termos algo mais definido com relação ao crédito de carbono é algo muito real e provável que vai acontecer mesmo. Até porque, como eu até comentei, das práticas ESG, o crédito de carbono com certeza está no S de sustentabilidade, né? Então, ele vai ser trazido à tona aí a qualquer momento. Mas uma coisa importante que as pessoas também, só para concluir aí, precisam levar em consideração, sustentabilidade não é só ambiental. Sustentabilidade é a forma como a empresa se relaciona com o mundo interno dos seus funcionários e externos da comunidade. Então, práticas sociais para a comunidade que tragam alguma benfeitoria para a comunidade ao redor dessa empresa, para as famílias dos trabalhadores, etc., também tem uma validade muito grande do ponto de vista da sustentabilidade. E da mesma forma como a transparência na gestão do dia a dia ali do administrador, transparência, um órgão que seja imparcial na administração, que seja profissional, e cada vez menos familiar e mais profissional. Então, tudo isso é sustentabilidade ESG. Essa é uma pauta, né, Lívia, que dá um podcast inteiro, né? Tá. Dá um podcast inteiro. Mas futuramente voltaremos a abordar esse assunto. E para o grande finale, Lívia, é o seguinte: você que viveu em Paris, me conta para os nossos ouvintes algumas dicas especiais, assim, de quem viveu em Paris e conhece Paris como poucas, só para a gente dar aquele final, o que fazer em Paris, assim, num dia gostoso, dá um grande finale, assim, de Paris, dicas de Paris. Olha, Paris, como eu falei, é uma cidade que eu amo e odeio, né? Porque eu passei muitos perrengues lá, mas eu não canso de voltar, porque é uma cidade que te convida a você entrar em contato com você mesmo e através do ambiente, da atmosfera que a cidade tem naturalmente, né? Então, uma coisa que eu adorava fazer claramente andar à beira do Rio Sena e principalmente ali perto da Notre Dame, que tem a Pont Neuf, que é super conhecida, mas que ali tem umas ruelas pequenininhas com restaurantezinhos, uns charmes,
e coisas assim super chiques também, que eu até consegui visitar recentemente. E um lugar que as pessoas ainda não conhecem muito bem, mas que é demais, onde eu morava, que chama Canal Saint-Martin. É uma região muito parisiense, que a gente fala, quem mora lá são os bourgeois boêmio. Então, é um pessoal muito cool, assim, com restaurantes novos, com gente bonita, restaurantes à beira do canal. É uma região super charmosa e que está super na moda atualmente. E também, né, outro bairro que aí, hoje em dia já é mais conhecido, Marais, que era o antigo bairro judeu, e hoje é onde se concentra os grandes também restaurantes de cozinha diferentes, assim, mas que são super bem avaliados e tal. Bom, as exposições, né, de Paris, sempre tem alguma exposição muito linda, muito legal de conhecer. E o museu, agora eu vou... Cavalier, que fica no Marais. Eu adoro esse museu porque conta a história da cidade de Paris, que é algo que, assim, pouca gente conhece, e é uma história muito legal, desde quando começou, a Paris começou em Notre Dame, só na ilha, e aí ela foi expandindo. Então, conta a história desde quando a Paris era apenas a ilha da Notre Dame. Então, são essas as coisas, além, claro, da vista da Sacré-Cœur, que eu sou apaixonada. Então, pessoal, com as dicas aqui parisienses e de agronegócios e crédito e financiamento, Lívia, eu quero agradecer muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigado por prestigiar o podcast Outra Visão e compartilhar um pouco da sua história e trajetória, viu? Para a gente fechar, Lívia, queria que você deixasse um recado final, uma mensagem final, e você mandar para os nossos ouvintes. Primeiro eu queria agradecer, né, mais uma vez a participação. Para mim é uma honra poder contar um pouco da minha trajetória e do meu trabalho. Eu acho que hoje as pessoas estão muito em busca de trabalhar com propósito, e algo que eu posso dizer que realmente trabalhar com propósito faz toda a diferença. Realmente, quando você acredita naquilo que você faz, o coração fica preenchido. E essa sensação é algo que realmente, assim, vale a pena ir atrás, vale a pena buscar, porque por mais impossível que possa parecer, é possível se você trabalhar, tiver resiliência e se adaptar. E saber se adaptar, que essa foi a mensagem do meu avô, que eu tento... Tem dias que não, né? Tem dias que a gente tá doida, louca e com bode de tudo, mas, assim, como mensagem para a vida, é isso que eu sigo e que eu queria deixar de contribuição aí para os ouvintes da Outra Visão. Muito obrigado. Lívia, um beijão para você e para toda a sua família. Tchau! Beijão, tchau.